tudo bem? Vamos aqui fazer um resumão sobre a legislação do SUS que está no seu edital aí, prova está chegando, de suma importância. Escolhi aqui os principais pontos que com certeza estarão na sua prova e você não pode chegar lá sem saber. Só uma revisão mesmo, isso você tem que ficar lendo. A legislação do SUS ela é muito maior que a legislação da IBSER. Nós temos ali a Constituição Federal, que fala da Seguridade Social e da Saúde. Nós temos a Lei do SUS, Lei 8080. Nós temos decretos, nós temos a Lei 8.141, que fala da participação do SUS. Nós temos resoluções, aí 2 resoluções, RDCs e por aí não para. Trouxe aqui, escolhi com muito carinho, questões de suma importância para a gente fazer uma revisãozinha aqui. Vamos lá para o nosso aulão. Primeira coisa, nós vamos começar com a Constituição Federal. Por quê? Porque no topo aqui, numa hierarquia de normas, quem está no topo? Quem que é a mais importante? Quem está em cima manda embaixo. Quem está em cima é a Constituição Federal. Ela trata as normas mais importantes, ela serve de bússola para que todo mundo que está embaixo saiba para onde ir e serve também de um limitador, saiba até onde pode ir e o que pode tratar. Se tudo que tiver embaixo, as leis contrariarem a Constituição Federal, a gente fala que essa lei ela é inconstitucional. Só que a Constituição Federal ela é uma norma suprema do nosso país, não dá para ela tratar de tudo. Ela trata apenas das normas fundamentais. Ela faz um resuminho, ela faz apontamentos daquilo que cabe ao Poder Legislativo depois definir, depois tratar. Então aqui nós vamos ver as diretrizes, as normas mais importantes. E ela joga para a lei todo o tempo vir tratar mais detalhadamente daquilo. E leis aqui importantes, você tem a Lei Orgânica do SUS, que é a lei ali que você tem 8080, você tem a Lei 8.142, que fala da participação da comunidade no SUS. Depois aqui das leis, você tem decretos, você tem resoluções, por isso que aqui a nossa revisão começa pela Constituição Federal. Antes, eu quero te explicar o que é Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é uma mãe de 3 filhas. E quem são essas filhas? Filhas, nós temos o SAP. O S de saúde, o A de assistência social e o P de previdência social. Para você entender um pouquinho aqui o que está no seu edital, eu vou falar um pouquinho de cada um. Bom, primeiro no seu edital traz as normas da Seguridade Social, normas gerais. Quando eu vou falar de normas da Seguridade Social, no artigo 194 e 195, eu vou falar de normas que se aplicam às 3 filhas. Depois, o seu edital cobra normas só da saúde. Isso daqui não está no seu edital, nem isso daqui está. Então, são as normas gerais da Seguridade Social que se aplicam às 3 filhas e as normas específicas da saúde. Mas, para que você entenda as normas gerais da Seguridade Social, vamos saber a diferençazinha entre essas 3 filhas. A saúde, ela é o mais completa. Ela é direito de todos, todo mundo. Quem pode pagar, quem não pode pagar, todo mundo. E quando você vai fazer um serviço do SUS ali, usar um serviço do SUS, você precisa mostrar um carnê que você contribuiu antes? Não, ela é gratuita. Ela não depende de contribuição. E a assistência social? Ela também, ela não depende de contribuição. Ela é gratuita, ela independe de contribuição, mas ela não é para todo mundo. Ela é apenas para os necessitados, para aqueles que não conseguem ali se autossustentar, ter o seu sustento provido pela própria família. Já a Previdência Social, que acabamos de passar por uma reforma, é a mais restrita possível. Ela depende de contribuição, ela é só para quem contribuiu, que vai ter direito ali a uma aposentadoria, a um benefício. Sabendo a diferençazinha entre as 3, aqui só isso, e as normas da Seguridade Social, já que é importante saber o financiamento da Seguridade Social, porque o dinheiro da Seguridade Social vai ser dividido entre as 3 filhas. Então é importante saber como a Seguridade Social é financiada.
Vamos lá, a nossa primeira questãozinha aqui. Sobre a Constituição Federal, é correto afirmar que o servidor que exerça funções equivalentes a de agente comunitário de saúde ou de agente de combate a epidemias não poderá perder o cargo em hipótese alguma? Primeiro, não existe servidor que nunca pode perder o cargo em hipótese alguma. Todo servidor público que presta concurso público, primeiro, ele passa ali para um estágio probatório e ele pode perder o cargo, segundo a Constituição Federal, em 4 hipóteses. Um processo administrativo, ali dentro do próprio órgão que ele trabalha, mas que lhe seja assegurado ampla defesa. Um processo judicial, uma sentença judicial na qual não cabe mais recurso, uma sentença judicial transitada em julgado. Uma avaliação periódica de desempenho, se ele está sendo ineficiente, rua, mas essa avaliação periódica de desempenho, a Constituição manda a lei complementar definir como vai ser, essa lei nunca existiu. Corte de gastos, excesso de cortes de gastos com o pessoal, ele pode perder o cargo. São 4 hipóteses. Mas esse servidor que exerce atividades equivalentes a agente comunitário de saúde e de agente a combate a epidemias, além desses casos que todo servidor público estável perde o cargo, ele tem mais um, que é pelo descumprimento dos requisitos específicos do seu cargo. Aqui está falando que ele não perde em hipótese nenhuma. Não, ele perde em todas as hipóteses que todo servidor perde e mais um, que é esse. Vamos para a próxima. É a atribuição do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde? Sim. E fiscalizar e inspecionar alimentos? Sim. Compreendido o controle e teor nutricional? Sim. Bem como bebidas e águas para consumo humano. Perfeito! E para irrigação de hortaliças, não. Só para consumo humano. Isso daqui está no artigo 200 da Constituição Federal, que fala quais são as atribuições do SUS. C. Ela estabelece rígida e detalhadamente normas de fiscalização, avaliação, controle das despesas com saúde? Não. Lembra que eu te falei que a Constituição Federal traz tudo muito genérico e manda a lei detalhar isso? Sim, aqui manda uma lei complementar estabelecer isso daqui. Logo, ela não fala nada detalhadamente. Constituição Federal não fala nada detalhadamente, joga tudo para lei. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, muita relevância pública, só que ela pode ser feita pelo próprio poder público ou através de terceiros, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle. Sim, e ela pode ser feita, executada diretamente pelo Estado ou através de terceiros. Preferencialmente, de forma direta, errado. Diretamente ou através de terceiros, também pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado. Errado. Vamos lá. Os gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde, sim, e agentes de combate à epidemia. Como que ele seleciona? Por meio de um processo seletivo público. Aqui não é concurso público, porque vai depender. A maioria desses agentes aqui, eles são temporários. Se for temporário, não faz concurso público, faz processo seletivo. Alguns são servidores, fazem concurso público. Então, aqui traz o gênero, processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Então, você vai decorar aqui que os gestores locais, se trocar por gestores federais estará errado, e por processo seletivo público, certinha, letra E é a nossa resposta. Vamos para a próxima. Então, a Seguridade Social, ela será financiada. E ela será financiada por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, por dinheiro da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, tudo bem. Mas ela será financiada por uma coisa chamada, principalmente, de contribuição social. Eu não quero que você confunda que contribuição social não é imposto. Nós temos aqui os tributos, que é o gênero, que se divide em
impostos, IPTU, IPVA, imposto de renda, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições. Contribuições sociais se paga para financiar a Seguridade Social. Então, a gente tem mania de trocar a palavra tributo e chamar tudo de imposto. Não! Imposto é só um dos tributos. Tributo é o gênero, imposto é a espécie. E para financiar, aqui nós temos as contribuições sociais, que são cobradas de quem? São cobradas tanto do empregador, ele paga contribuição social sobre a sua folha de pagamento, sobre ali a sua receita bruta, sobre o lucro líquido. 2, é cobrada também do empregado. Também é cobrada do concurso de prognósticos. Que nome feio, o que é isso? Concurso de prognósticos é o que a gente conhece como loteria. Sim, parte ali da loteria é usada para custear, para financiar a Seguridade Social. E também do importador. Então vamos aqui ver esse enunciado. As contribuições sociais, advindas da receita de concursos de prognósticos, aqui loteria, deverão financiar, além dos recursos provenientes do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, vai financiar ciência e tecnologia? Não. Ordem social? Não. Desporto e cultura? Não. Educação? Não. Financia a Seguridade Social. E esse dinheiro da Seguridade Social será dividido entre as 3 filhas: saúde, assistência e previdência. Tranquilinho. Vamos adiante. A Constituição Federal determina que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Seguintes diretrizes. Marca de estrelinha aí para você o artigo 198 da Constituição Federal, que vai trazer 3 diretrizes do SUS. Tem que saber isso na ponta da língua. Quais que são as 3 diretrizes trazidas pelo artigo 198 da Constituição Federal? Primeiro, os serviços de saúde, eles são descentralizados. Quer dizer que não tem serviço de saúde só lá, só na capital do Brasil, só ali centralizado num ponto só do território. O serviço ele é descentralizado. Descentralizado para quê? Para que possa ali pegar a maior parte da população, toda a população possível, porque a saúde é um direito de todos e deve atender a todos. Só que então eu tenho ali serviços nos estados, nos municípios, no âmbito federal. E aí? Mas quem vai gerir isso tudo? Então, a primeira é o seguinte, ele é descentralizado, só que a direção não fica só em âmbito federal. Eu tenho uma direção única, sim, só que essa direção única é em cada esfera de governo. Você estuda na lei do SUS o que cabe à direção nacional, o que cabe à direção estadual, o que cabe à direção municipal e o que cabe à direção distrital. O segundo quer dizer que o serviço ele tem que ter um atendimento integral. Atendimento integral, a pergunta é, o SUS vai atender a quê? A tudo. Desde os casos mais simplesinhos aos mais complexos. Só que atender a tudo não me impede que eu dê preferência, prioridade para algumas atividades. E aí eu lembro da minha avó, é melhor prevenir do que remediar. A prioridade é para atividades preventivas. Não deu para prevenir, aí sem prejuízo das assistenciais. A segunda diretriz é essa, integral com prioridade para atividades preventivas, o que não impede as assistenciais se não der para prevenir. E a terceira, muito importante, é a participação da comunidade. Por que participação da comunidade? Porque quem é o usuário do SUS? Você acha que é deputado? Você acha que senador faz parte do SUS? Não. Então eles sabem opinar?
nas políticas públicas do SUS? Claro que não, eles nem usam. Usuários somos nós, a população, a comunidade. Então, a Constituição garante como a terceira diretriz que a comunidade vai ter que ter assento ali nos órgãos que vão definir as políticas públicas de saúde. Por quê? A comunidade que sabe opinar. Infelizmente, nossos deputados e senadores nunca fizeram ali nenhum tipo de uso ali do SUS. Então, a participação da comunidade é tão importante, é uma direção, é uma diretriz, é repetida na lei do SUS e tem uma lei específica para tratar dela. É a Lei 8.142, que está no seu edital. Então, vamos lá, vamos a outra, aqui está perguntando qual que é uma diretriz, vai ter que aparecer uma delas. Participação na formulação da política e na execução de saneamento básico? Não, isso daqui é atribuição do SUS, não tem nada a ver com diretriz. Mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferências entidades filantrópicas, olha só, colocou tudo certo, tudo que está na Constituição Federal, só que está te pedindo outra coisa, está te pedindo o artigo 198, não os outros artigos. Então, viu? Além de você saber o que está certo e errado, você tem que saber o nome de cada coisa. Diretriz são 3, você vai procurar uma dessas aqui. Colaboração na proteção do meio ambiente, isso daqui está perfeito, mas isso é atribuição do SUS, artigo 200. Atendimento integral, opa! Com prioridade para atividades preventivas, sim. Sem prejuízo dos serviços assistenciais, sim. Isso daqui é uma diretriz, não é? Aqui. E participação da comunidade é outra diretriz, tá certo. Aqui ele não tá falando exatamente pedindo as 3 diretrizes. Ele está pedindo diretriz. Se tivesse aqui falando só, estaria errado, porque está faltando ainda a descentralização. Entendeu? Tem que ter esperteza também, saber interpretar na hora de fazer prova. Fiscalização e inspeção de alimentos, compreendido o seu teor nutricional, bebidas e água para consumo humano, tá certo, mas é o artigo 200, ele está pedindo diretriz do 198. Viu a importância? E BFC também gosta disso. Além de você conhecer toda a norma, você tem que saber o que está pedindo para saber qual artigo está. Não precisa decorar número de artigo, mas você precisa saber o que trata cada um. Vamos lá. A partir do quanto previsto na Constituição Federal, assinar a alternativa correta. O que acontece? A Seguridade Social, para ser financiada, a principal fonte ali de financiamento são as contribuições sociais. Só que para cobrar uma contribuição social, a lei que cria. Eu não posso vir e cobrar uma contribuição social, a lei criou hoje, e cobrar amanhã. Eu tenho que esperar pelo menos 90 dias, para que a pessoa se programe, para que a lei fique conhecida. Só que vamos lá, eu vou criar um benefício. Benefício, lembra, eu estou falando da Seguridade Social como um todo. Eu vou criar um benefício, ou vou estender esse benefício. Quer ver um exemplo? Bolsa Família. É um benefício de onde? É um benefício assistencial, é para quem não pode ali se sustentar. Eu vou criar um benefício, eu vou estendê-lo como o governo atual quis fazer. Vou criar o 13º do Bolsa Família. Pode, mas aí os especialistas começaram. De onde ele vai tirar esse dinheiro para pagar o 13º? Por quê? Eu não posso criar um benefício, estender um benefício, sem antes ter dinheiro em caixa para pagar. Eu preciso, isso daí é um princípio que chama precedência da fonte de custeio. Eu tenho que ter antes, é igual a gente não pode, a gente nunca faz isso, cartão de crédito estraga isso, a gente não pode fazer uma compra que a gente não tenha dinheiro em conta para pagar, para não se endividar. Aí todo mundo começou a perguntar para o governo, e aí, você vai tirar isso de onde? Tem um princípio na Constituição Federal que tem que ter precedência da fonte de custeio. Aí veio o presidente falando, não, esse dinheiro vai sair das fraudes no Bolsa Família que nós vamos nós vamos reprimir e esse dinheiro que sobrar das fraudes vai para o 13º. Certinho. Por quê? Nenhum benefício pode ser criado sem que antes eu tenha dinheiro para pagar, tenha de onde tirar para pagar. E olha o que está escrito aqui. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. É total, não é parcial.
Esse princípio chama princípio da precedência da fonte de custeio. Custeio é a mesma coisa que financiar. Quem vai custear aquele benefício? Certinho. As contribuições sociais que financiam a Seguridade Social só poderão ser exigidas após decorridos 60 dias, 90 dias da data da publicação da lei que houver instituído ou modificado. Esses 90 dias eu tenho que esperar anterioridade. A lei que foi publicada tem que ter uma anterioridade de 90 dias. Então, chama anterioridade nonagesimal. E BFC não cobra esse nome, não. O Unesp pode cobrar. É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, desde que prestem serviços à saúde? Não. Não, não, não. Quem que são isenta? Primeiro, aqui eu não estou falando de Seguridade Social, aqui eu estou falando da saúde. Quem presta serviço de saúde, se for com finalidade lucrativa, uma empresa com finalidade lucrativa, porque a saúde pode ser prestada por iniciativa privada, mas se for com finalidade lucrativa, não pode receber favor do Estado, dinheiro do Estado, auxílio e subvenção. Então, aqui é vedada. Em regra, é autorizada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo os casos previstos em lei. Aqui também estou falando da saúde, tá vendo? Ele vai misturar a Seguridade Social com saúde com você. Por isso, você tem que ler 194, 195, Seguridade Social. Depois, 196 ao 200, saúde, que é uma das filhas da Seguridade Social. Aqui não. A Constituição fala que é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo os casos que tiver na lei. E a lei que fala os casos que pode é a Lei 8080. Ok? Muita atenção aqui. Próxima questão. A respeito das disposições da Seguridade Social, assinale a correta. As receitas dos estados e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos. Você viu que a Seguridade Social é financiada pelas contribuições sociais, pelos recursos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Cada um vai ter o seu orçamento. Logo, se é dos estados, dos municípios, não integra o orçamento da União. Ela tem um orçamento próprio para financiar a Seguridade Social. B. A pessoa jurídica, a empresa, em débito com a Seguridade Social, pode contratar com o poder público? Pode participar de licitação? Pode receber benefícios fiscais? Por exemplo, você não vai pagar IPTU, você não vai pagar isso? Excluídos apenas os creditícios? Não. A empresa em débito com a Seguridade Social não pode nada disso, porque ela está em débito. C. São isentas. Quem que são isentas de pagar contribuição social? Contribuição social é para financiar a Seguridade Social. São isentas as entidades beneficentes de assistência social, que atendam a exigências estabelecidas em lei. Perfeito! Elas já prestam serviços no âmbito da Seguridade Social, mais especificamente de uma filha, a assistência ali social. Então, elas não precisam pagar ali contribuição social, porque elas já estão fazendo demais. Essas são isentas. A lei não poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade? Pode sim. Você viu comigo que eu tenho as contribuições sociais que vêm do empregador, do empregado, do concurso de prognósticos e do importador. Além disso, eu posso ter outras fontes. Só que essas outras fontes serão ali criadas por uma lei complementar. Atenção nisso. Há benefícios da Seguridade Social que podem ser criados, majorados ou estendidos sem a correspondente fonte de custeio? Não há. Essa regra não tem exceção. Precedência ali da fonte de custeio tem que ser total. Vamos lá. Nos termos do 196 da Constituição, a saúde. Aqui já está falando da saúde. Você vai ver que tem muita coisa correta aqui, mas você vai procurar a completa. A saúde é direito de todos? É, mas está incompleta.
você vai ver que ele quer exatamente o que está no 196. É direito de todos e é dever do Estado. E como que o Estado vai prestar serviço de saúde? Mediante políticas sociais e econômicas. E essas políticas, qual é o objetivo? Visam a redução do risco de doença e outros agravos. Redução, não eliminação. Tem como você eliminar risco de doença no país? Claro que não. Então, a Constituição Federal também não foi ali muito utópica, não. E o acesso universal? Acesso universal quer dizer que todos têm direito à saúde. E igualitário. Acesso igualitário quer dizer que todos têm direito sem distinção. Não adianta todo mundo aqui tem acesso, mas ele vai furar fila. Não, é universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. B, exatamente o artigo 196 que despenca em prova. E aqui vai mudar as palavras, o 196 vai ficar incompleto, ele quer a completinha, que é a letra B, e cobra exatamente nos termos da Constituição Federal. Lembra da Seguridade Social? Eu falei que ela tem quantas filhas? 3. É isso que está perguntando aqui. SAP, não é? Saúde, Assistência e Previdência. Eles amam colocar educação. Educação não. Saúde sim, previdência sim e assistência sim, correto. Cultura não, cultura e desporto não, cultura e desporto não, educação não e desporto não. Ficou a letra A como correta pra gente. Vamos lá. Vamos agora, acabamos a Constituição Federal, vamos entrar de fato na legislação do SUS. A mais importante é a 8080 e o artigo 18 diz que entre as competências da direção municipal do SUS estão planejamento, organização, desenvolvimento das ações, compete à direção municipal execução dos serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, saneamento básico e saúde do trabalhador e alimentação e nutrição. Professora, como é que você sabe isso? Lembra quando eu te falei que o serviço de saúde ele é descentralizado? E é até uma diretriz? Mas apesar de ser descentralizado, ele tem direção única no Brasil inteiro? Não. Única em cada esfera de governo. Então você tem lá no SUS, na lei do SUS, primeiro, o que cabe à direção nacional. Primeira coisa, você tem o que cabe a todo mundo. União, Estado, Distrito Federal, Município. Competência comum. Depois, o que tenta te confundir é o que cabe à direção nacional, o que cabe à direção estadual e o que cabe à direção municipal. E a direção distrital, Renata? Não tem específico aqui, não? Tem. Porque tudo que couber a estadual e a municipal cabe a distrital. Porque o Distrito Federal ele é uma figura estranha. Ele tem características de município e tem características de estado. Quer ver um exemplo? Qual que é a lei máxima de um município? Lei orgânica. Qual que é a lei máxima de um estado? Constituição estadual. Distrito Federal tem lei orgânica. Outro exemplo, Distrito Federal não tem vereador, tem deputado. Distrito Federal não tem prefeito, tem governador. Olha que coisa estranha, é tudo complicado. Então, tudo que couber o estadual, municipal, cabe ao distrital. Isso daqui não tem para onde você correr. Você faça uma tabelinha e tem que decorar o que cabe a nacional, estadual e municipal. Aqui, trouxe essa questão só para você saber o que você tem que decorar, tem que saber. E aqui ele te perguntou do municipal. Letra B é a nossa resposta. Vamos lá. A Lei 8080 trata da saúde de toda a população, regulando em todo conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, isolado conjuntamente, por pessoas naturais. Pessoas naturais é o que você conhece por pessoa física, ou jurídicas de direito público ou privado. A saúde é compreendida como um direito fundamental e o provimento das condições indispensáveis. Quem que tem que dar as condições indispensáveis para que você tenha o exercício à saúde? O Estado. Só que o dever do Estado, você acha que exclui das pessoas de cuidarem da sua saúde? Da família, da sociedade, da empresa? Claro que não. É dever do Estado, mas não exclui o dever das pessoas. Bem tranquilinha. De acordo com o previsto na Lei 8080, assinale a correta. Então, ao SUS ali,
ele é feito pelo poder público. Mas a iniciativa privada, ela pode participar da saúde, iniciativa privada. Ela pode participar da saúde de duas formas. Uma, objetivando o lucro, não é problema nenhum. Você forma em enfermagem e quer ganhar dinheiro com isso. Você forma em medicina, você quer montar um consultório. A Constituição Federal fala que a saúde é livre à iniciativa privada. Tranquilo. Só que a iniciativa privada, no âmbito do SUS, pode? Pode. Mas aí vai ter que aparecer a palavra de forma complementar. Então, vamos lá. A iniciativa privada não poderá participar do SUS? Pode, mas tem que ser em caráter complementar. É dever do Estado garantir a saúde? Sim, por meio de formulação e execução de políticas econômicas e sociais. Excluindo o dever da família, das empresas e da sociedade? Eu falei que o dever do Estado não exclui o dever dessas pessoas, errado. As ações e serviços de saúde deverão obedecer os princípios da obrigação na defesa da integridade física e moral, vigilância e orientação nutricional. Você vai ler e fala, nossa, Renata, tá correto, mas não é isso que tá na lei, não. Não. Entende-se por vigilância sanitária, você tem ali no artigo 6º 3 conceitos importantíssimos. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador. Corre lá, artigo 6º da Lei 8080, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. As bancas amam trocar vigilância sanitária por vigilância epidemiológica. Se está falando vigilância sanitária, você tem que procurar a expressão resolver problemas sanitários, senão provavelmente vai ser vigilância epidemiológica. Vamos lá. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir, prevenir os riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários. Perfeito, não está falando da epidemiológica, não. Decorrentes, tanto do meio ambiente, da produção e circulação de bens e prestações de serviço. Correto, perfeitinha. Então vamos corrigir a letra D. Aos municípios é vedada a constituição de consórcios administrativos para desenvolver ações e serviços municipais? Não, os municípios podem se juntar para prestar serviços de saúde. Esses consórcios são chamados de consórcios intermunicipais, entre municípios. E quem faz? Quem formula? Quem faz esse consórcio? Os próprios municípios. Não é vedado, não. Quanto às ações e os serviços de saúde da população indígena. Cuidado! Nós temos o SUS, é um sistema único, mas o SUS tem subsistemas. E um dos subsistemas que cai muito em prova é o subsistema de atenção à população indígena. Como é uma população que tem uma cultura, tem todo ali uma especificidade, precisa de um atendimento especializado. E vamos ver o que fala sobre dessa população indígena. Subsistema de atenção à saúde indígena não compõe o SUS? Falei que compõe. O SUS é composto pelo subsistema de atenção à saúde indígena. É vedado aos estados, municípios, instituições governamentais e não governamentais atuar complementarmente no custeio e na execução de ações e serviços de saúde voltados para o atendimento? Não é vedado. O que acontece? Quem financia, isso aqui é pegadinha de prova e cai muito, esse subsistema indígena é a União. Tem questão que fala que a FUNAI, os estados, os municípios, todo mundo, está errado. Quem financia é a União. Só que os estados, os municípios, instituições governamentais, não governamentais, por exemplo, ONGs, podem ali complementar esse custeio, esse financiamento. Ok? Cuidado. O subsistema de atenção à saúde indígena é igualzinho ao SUS. Ele é descentralizado, até porque eu tenho índio em várias partes do país. E para atender todo mundo, ele é regionalizado, igualzinho ao SUS. Está errado. As populações indígenas terão direito a participar apenas no Conselho Nacional de Saúde
dos organismos colegiados na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde? Eles têm, mas apenas não em todos os órgãos. Porque eu preciso da participação da comunidade, lembra? Se é para o índio, vou ter que ter a participação do índio. Então, apenas está errado em todos os órgãos. Caberá à União, com seu recurso próprio, financiar o subsistema de atenção indígena. A letra E despenca em prova. Os estados, os demais podem complementar, mas cabe à União. Vamos para a próxima questão. Conceitos que eu falei que são de suma importância. É conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção, a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes. Nós temos vários fatores determinantes e condicionantes, o meio ambiente. Então, por exemplo, esse vazamento de óleo mudou o meio ambiente? Sim. Isso pode ter alguma consequência na saúde? Pode. Então, isso é trabalho da vigilância epidemiológica. Da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de quê? Recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Vigilância epidemiológica. Se for vigilância sanitária, tem que aparecer a expressão problemas sanitários. Ok? Conceitozinhos do artigo 6º, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Vamos lá, que é a correta. Também dizem respeito à saúde, as ações governamentais, que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Claro, a SUS não se preocupa só com saúde física, não, mental, social. A iniciativa privada não pode participar do SUS? Pode, de forma complementar. Aqui, eu te falei, cabe à FUNAI, com exclusividade e recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde do indígena? Não, cabe à União. As outras entidades, Estado, Distrito Federal, poderão custear de forma complementar. A internação domiciliar também é um subsistema. Por ser mais onerosa financeiramente, não é disponibilizada no SUS? É sim, é um subsistema de internação, atendimento, tudo ali tudo domiciliar, desde que haja prescrição de um profissional. É permitida a presença junto à parturiente, também você tem um subsistema ali de atenção ao parto, pós-parto, imediato e durante pré-parto ali. A parturiente, ela tem direito a quantos acompanhantes? Um acompanhante durante todo o período de parto. E esse acompanhante é o da sua escolha. E esse direito tem que ficar ali fixado no lugar, visível. Tratamos aqui de todos os subsistemas, deu para você lembrar, de forma bem tranquila. Olha, acho sacanagem essa questão aqui, mas vamos lá, Tem que saber. A Lei Orgânica da Saúde, Lei Orgânica do SUS, quer saber só o número da lei. Trata da organização, da direção e da gestão, é a Lei 8080. A 8.142 trata da participação da comunidade no SUS, que é inclusive uma diretriz na saúde, é uma diretriz do SUS no artigo 198. As outras leis não estão no seu edital. Próxima questão. O SUS, criado pela 8080, disponibilizou, a partir da sua criação, atendimento em saúde para todo e qualquer cidadão. Considere as afirmações em abaixo. Está incluído no campo de atuação do SUS a execução de ações de vigilância sanitária? Sim, sanitária, epidemiológica, campo de atuação do SUS, você vai ver lá comigo, é o artigo 6º, suma importância. O princípio da universalidade. O que é princípio da universalidade? Quando eu falo que o acesso à saúde é universal, você tem que perguntar, a saúde é para quem? E sua resposta é todos. Agora, se eu falo que o atendimento à saúde é integral, a pergunta muda. A saúde atende o quê? E a sua resposta é tudo. Vamos lá.
O princípio essa daqui tá verdadeira. Universalidade é entendido como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos, curativos, individuais, coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Isso não. Isso daqui tem a ver com integralidade, o que atende em todos os níveis de complexidade, desde o mais simples ao mais complexo, tem a ver também que é um serviço hierarquizado. Que diz a Lei 8080 em nível de complexidade crescente, atende tudo, desde o mais simples ao mais complexo. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS são organizados de forma regionalizada, sim, para que eu atenda a maior população possível. E hierarquizada, sim, em tudo, do mais simples ao mais complexo, em níveis de complexidade crescente, perfeito. A iniciativa privada pode participar do SUS em caráter complementar, já te falei, perfeito. Então, correta você tem A1, A3 e A4, letra C, é a nossa resposta. Vamos para mais uma. Estão incluídos no campo de atuação do SUS, você já sabe que você tem que saber muito esse artigo 6º. Exceto, você ama isso. A formulação e execução da política de sangue e seus derivados? Sim. Capacitação dos agentes comunitários de saúde para atuação na estratégia de saúde da família? Não. Se você for lá, você não encontra isso. É isso que está te pedindo. Tem que saber exatamente o que está na letra da lei. Vigilância nutricional e orientação alimentar? Sim. Ações de assistência terapêutica integral, incluída a farmacêutica? Sim. Fiscalização e inspeção de alimentos, águas e bebidas para consumo humano, sim. O artigo 6º repete muita coisa ali do artigo 200 da Constituição Federal. Vamos lá. A saúde do trabalhador também é um conceito muito importante. Estou preocupada, a Constituição fala que deve se preocupar com o meio ambiente, incluindo o meio ambiente do trabalho. A saúde do trabalhador é de suma importância, ela abrange muita coisa. Vamos ver. Quer dizer que o texto da lei abrange a participação no âmbito da competência do SUS em estudos, pesquisa, avaliação, controle de riscos e agravos potenciais à saúde? Sim, eles têm que participar também. O texto de lei prevê avaliação de impacto que tecnologias provocam à saúde? Claro que sim. Não prevê, aí você já fica, porque a lei do SUS prevê quase tudo. A garantia do Sindicato dos Trabalhadores de requerer, sim, Sindicato dos Trabalhadores pode requerer interdição de máquinas, setor, estabelecimento, ele pode requerer, quem interdita não é ele, mas ele pode requerer. Então aqui o não está incorreta, você quer a correta, então são só A1 e A2. A direção municipal do SUS, já te falei que tem que saber aquilo dali. Formular normas, estabelecer padrões em caráter suplementar de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano. Aqui vai tentar te confundir direção nacional com, municipal com a estadual. Não, aqui ele quer a municipal. Acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade no âmbito da unidade, isso é estadual. Controlar e fiscalizar procedimentos de serviço privado de saúde. Essa é a nossa resposta. Os outros vão falar aqui vão confundir as outras. Trouxe questão para você saber que você tem que ver, tem que revisar isso. E a saúde, ela tem vários fatores condicionantes e determinantes. E, por exemplo, lazer é importante, transporte, não adianta nada você morar longe e não ter transporte para que você tenha acesso à saúde. Você fica mais isolado, sua saúde está mais fragilizada. O trabalho, a renda, a educação, atividade física, alimentação. Aqui está perguntando o que não é determinante condicionante que está lá na Lei 8080. Meio ambiente é demais, a renda sim, porque é a renda que te dá direito a acesso a bens e serviços essenciais. Lazer é muito importante. Acesso a bens e serviços essenciais, trabalho, transporte, educação. Nível intelectual, não. Educação, sim. Nível intelectual, não. Cuidado com isso.
Considerando a Lei 8080, a assistência sem preconceitos ou privilégios. Lembra que o acesso é universal e igualitário, não pode ter privilégios ou discriminações. Que princípio é esse? Igualdade da assistência à saúde. Bem tranquilo, letra D. Importante, hein? Resolução. Nos conselhos de saúde, as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos do usuário, participação da comunidade. Aqui, nesses conselhos de saúde, os usuários vão ter participação de quantos por cento? 50%. Muito importante isso daqui. A Lei 8080 não inclui no campo de atuação do SUS. Vamos ver. Participação na formulação da política e na execução de ações de combate à fome? Isso tem a ver com assistência, isso não tem a ver com saúde, já é a nossa resposta. Mas a saúde se preocupa com recursos humanos na área? Claro. Com a vigilância nutricional e orientação alimentar? Perfeito. Com a colaboração na proteção do meio ambiente? Perfeito. Ele quer a não, então você marca a letra A. E uma questãozinha aqui que todo mundo odeia. Correta. Sobre a política de recursos humanos na área da saúde. A organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal, é um dos objetivos da política de recursos humanos? Claro que sim, eu quero o aperfeiçoamento, eu quero a formação. Vai ter ali, cuidado com isso, valorização da dedicação exclusiva nos serviços do SUS é um dos objetivos, sim. Só que a Constituição Federal fala quando eu posso acumular cargo público. E uma das hipóteses, por exemplo, é o de 2 profissionais da saúde. Se você é profissional da saúde, você pode fazer 2 concursos diferentes para ter cargo público. Isso pode. Então, nesse caso, você não precisa ser exclusivo. Vamos ver. Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática, sim, para o ensino, pesquisa, mediante normas específicas elaboradas com o sistema educacional correto, e os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos, por exemplo, 2 cargos de profissionais da saúde com profissão regulamentada, não poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento? Esses podem. Busca exclusividade, mas esses podem. Então, o correto ficou 1, 2 e 3. Vamos para mais uma questão. A Lei 8080 não inclui entre princípios e diretrizes. Isso daqui é o artigo 7º da Lei 8080. Você tem lá vários princípios e diretrizes. Você já viu comigo que o serviço de saúde ele tem que ser descentralizado, com direção única em cada esfera de governo. Mas onde as pessoas moram? As pessoas moram nos municípios mesmo, ali que elas vão procurar um posto de saúde. Logo, nessa descentralização, eu tenho que dar ênfase para os municípios. Vamos ver. ênfase na descentralização para os municípios, correto. Utilização da estratificação de risco como estratégia para atenção de urgência e emergência. Você já leu isso no 880? Nem eu. Essa é incorreta. Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Conjugação de todos os recursos que eu tiver para a saúde. Recurso financeiro, tecnológico, material, recurso humano e de todo mundo. Da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde à população. Correto. Bem tranquilinho, você tem que só ali ter o cuidado de ler e reler. Resolução também. Aqui, na verdade, nós temos resolução, lei, participação da comunidade na gestão, que é regulamentada pela 8.142. Vai ser através da criação de instâncias colegiadas. O que são instâncias colegiadas? São órgãos com mais de uma pessoa. Por quê? Nós vivemos uma democracia. Eu preciso de várias pessoas decidindo, na qual a decisão da maioria é considerada democrática. E lembra da participação da comunidade? Vai ser nesses órgãos aqui. Quais são esses órgãos? Tem que saber isso decoradinho. É a Conferência de Saúde
e o Conselho de Saúde. Letra C é a nossa resposta. Muito importante isso daqui. A Lei 8080 define, eu estou batendo muito nessa tecla que é muito importante saber aqui as definições. Vigilância epidemiológica, conjunto de ações que proporcionam conhecimento, detecção, prevenção de qualquer mudança dos fatores determinantes e condicionantes da saúde, com finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção? Perfeito. Saúde do trabalhador, conjunto de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária voltado ao atendimento dos agravos à saúde dos trabalhadores. Sim, visando sua reabilitação. Está correta, mas está incompleta. Vá lá no artigo 6º, parágrafo 3º, você vai ver que está faltando coisa aqui. Nem sempre na prova você procura a correta, você vai procurar a mais completa. Assistência às pessoas, somente o conjunto de ações de prevenção e promoção da saúde realizada pelos equipamentos? Não é somente não, está restringindo. Vigilância sanitária, conjunto de ações capazes de prevenir, não é só prevenir, riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. Até aqui está certo. Mas não é só do meio ambiente, da produção de bens de consumo, da circulação, dos serviços, está incompleta. A completinha, redondinha, vai ser a letra A. Cuidado, sua banca gosta disso, o que torna mais difícil. No campo de atuação do SUS estão inclusas as seguintes ações. Lá você tem vigilância sanitária? Tem. Tem vigilância epidemiológica? Tem. Tem vigilância de saúde mental? Não existe isso lá, não. Tem assistência terapêutica integral? Tem. Se é integral é tudo. Exclui a farmacêutica? Não. 1 e 2, correta. Viu como é que o artigo 6º cai? Artigo 5º, 6º e 7º é de suma importância para a sua prova. Fatores condicionantes e determinantes. Vamos lá, entre outros, quais que as leis alencam? Alimentação é, moradia é, saneamento básico sim, níveis regulares de saúde não é, trabalho é, renda é, educação é, transporte é, lazer é, bens e serviços essenciais, sim, mas a capacitação profissional, não. Muita atenção, tem que saber decoradinho esses fatores determinantes. Sobre os preceitos constitucionais, a construção do SUS foi norteada pelos princípios. Conceitozinho aqui. Universalidade. Universalidade quer dizer que a saúde é direito de quem? De todos. Que dá garantia de atenção à saúde mental ao usuário no serviço que necessitar. Não, saúde mental é o quê? Então tem a ver mais em ser integral, não tem a ver com todos, não. Equidade, apontando que todo usuário do serviço deve ser tratado diferencialmente? Não, isso daqui é igualdade e tem que ser tratado de forma igual. Indivisibilidade das unidades de prestação que formam um todo capaz de prestar? Isso aqui não é princípio, não. Integralidade, que demonstra que a atenção à saúde deve considerar as necessidades específicas da pessoa e grupos ainda que minoritário em relação ao total da população. Sim, tem que atender a tudo, ainda que seja uma necessidade pequenininha, minoritária. Sim, resposta correta é a letra D. Vamos lá. Deverão ser criadas comissões permanentes. O que são essas comissões permanentes de integração? São comissões que são feitas entre os serviços de saúde e as instituições de ensino. Ensino superior e ensino profissional para capacitação entre serviços de saúde e instituição de ensino profissional superior. Correto. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada? Sim, por isso que eles são complementares. Quando for insuficiente o SUS, ele recorre à iniciativa privada. Os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento? Sim, porque eles estão acumulando de forma legal. Então, letra D,
nós temos todas as alternativas corretas. Estamos finalizando aqui um bloquinho de questões que eu separei para vocês. Em relação ao regulamento de organização do SUS, esse decreto está no seu edital, assinale a alternativa correta. Portas de entrada são instâncias de pactuação consensual entre os entes? Não, isso são comissões. O mais importante, intergestores, que são lugares que esses gestores irão formar, pactuar, entrar em consenso, para que haja uma gestão compartilhada em todo o país, já que o sistema é único, então ele precisa falar a mesma língua em todo o país, apesar da direção, eu tenho uma direção única em cada esfera de governo. Tem que saber esses conceitos desse decreto. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica dispensa que o medicamento tenha sido prescrito? Não. Eu tenho também, inclusive, a farmacêutica, mas o medicamento tem que ser prescrito por um profissional do SUS. O planejamento da saúde é obrigatório para iniciativa privada e indutor de políticas para os entes públicos? Cuidado. Ele é indutor para iniciativa privada e ele é obrigatório para os entes públicos. Aqui está trocado. Os serviços especiais de acesso aberto são um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente com finalidade de garantir. Isso daqui são as redes de saúde. Viu a importância? Trouxe essa questão para você saber os conceitos desse decreto. Estão ali no comecinho do decreto. As regiões de saúde serão referência para a transferência de recursos entre os entes federativos. É a nossa correta. Se não lembrou nada disso, para e vá lá no decreto 7508 e vá lembrar esses conceitos que eles caem muito em prova. Vamos ver aqui sobre os direitos do usuário, que você tem ali a Carta de Direitos do Usuário, que também está no seu edital. O direito ao atendimento humanizado do SUS compreende a escolha do seu local de morte. Perfeito! A pessoa tem direito, inclusive, a escolher o seu local de morte. Vamos ver o resto aqui que está errado? O direito ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações pessoais do paciente extingue com a sua morte? Claro que não. Se ele não quer contar para ninguém, mesmo morrendo, continuará confidencial. A responsabilidade para tratamento e recuperação sejam adequados e sem interrupção recai tão somente em órgão público de saúde? Não. Recai também sobre o próprio paciente, ele que tem responsabilidade de tomar ali a medicação correta, de não interromper o tratamento. O direito condicional à liberdade, no âmbito do SUS, permite ao paciente dificultar a aplicação de medidas sanitárias, bem como a ação de fiscalização? Não, ele não pode dificultar, não. Pelo contrário, ele tem obrigação de facilitar, porque o que está em nome aqui, que está em jogo, é a saúde pública. Somente os cidadãos eleitos nas respectivas instâncias têm direito a participar dos conselhos e conferências? Não. Até nós temos ali todo cidadão, eleito não. Resposta, letra A é a correta. E para a gente fechar aqui, uma última questão referente à participação e ao controle social, conforme 8.142, assinale a correta. Aqui, as instâncias colegiadas, você viu, conferência de saúde, conselho de saúde, ele sempre tenta confundir um conceito ao outro. Substitui o poder legislativo? Não substitui, não. Tanto que quem faz lei é só o poder legislativo. O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com representação de vários segmentos? Aqui ele está te confundindo com um conceito de conferência de saúde. As conferências de saúde, os conselhos de saúde, terão sua organização e normas de funcionamento definidos pelo regimento do Ministério da Saúde? Não, eles próprios definem. O SUS contará em cada esfera de governo com um conselho de saúde? Sim. Os municípios poderão estabelecer consórcios para execução de ação e serviços de saúde. Vedado o remanejamento de parcelas do Fundo Nacional? Não é vedado, não. É permitido. Muita atenção aqui nesses conceitos do 8.142. Bom,
Fizemos aqui, deu aí até uma corrida para que a gente visse o maior conteúdo possível. Você viu a importância de estudar a legislação, e o ponto é alto, o peso é alto, viu os principais ali aspectos que você tem que focar, tem que ficar revisando, tem que ficar estudando, e estamos aqui para o que você precisar. Desejo a todos um excelente estudo e uma ótima prova. Tchau!